Bem, queridos, meus amados, a mensagem de hoje, a mensagem que Deus já estava ministrando no meu coração há algum tempo, é a mensagem que é o motivo pelo qual nós nos reunimos aqui. É a mensagem, na verdade, que é o motivo pelo qual nós conseguimos nos levantar todas as manhãs. É o que nos move, é o que me move, é o que me faz crer, é o que me faz olhar diante das situações, circunstâncias e dias difíceis, que eu creio que você também, assim como eu, Hellis mortal, passa dias difíceis, dias maus, porém, por esse tema, por esse motivo dessa mensagem, é o que me dá força para prosseguir, é que nos dá força para alcançar, é que nos dá direção para onde ir. Não nos importa muito se teremos que andar por muitos dias, o que nos importa se nós seremos direcionados por aquele que nos chamou. E a mensagem de hoje, o tema dela é a boa parte. Cantamos muito sobre a boa parte. E de fato a música é muito poderosa. Eu amo essa música que nós estamos cantando do F. Hope, que fala sobre a boa parte. Eu amo o texto que fala sobre a boa parte. Eu amo entender que eu também escolhi a boa parte. E nós vamos falar sobre a boa parte. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Eu gostaria de convidar você a mergulhar na palavra hoje, porque são muitos versículos, queridos. São muitos versículos. Eu vou na NVT, eu não sei se eles vão conseguir colocar aqui, creio que sim, em nome de Jesus, mas você pode anotar as referências. Eu vou ler na nova versão transformadora. Ela se encaixa muito com aquilo que Deus tem ministrado no meu coração dentro da tradução das palavras. E nós vamos começar com Êxodo capítulo 25, versículo 8. Diz assim: farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Amém? Versículo curto, vamos repetir. Você repete comigo, amém? Eu falo, você repete. E farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Amém. Deus, ele expressa a sua vontade de habitar no meio do seu povo. Só que não é apenas nesse versículo. Óbvio que se a gente for ver o contexto, e nós vamos caminhar muito sobre o livro de Êxodo, é um livro que eu amo muito, gosto muito, mas não é em Êxodo apenas que Deus expressa a sua vontade de habitar no meio do seu povo. Nós olharmos lá para o início da Bíblia, em Gênesis, Deus cria o Éden, Deus faz toda a sua criação e na coroa da sua criação, Ele cria o homem e a mulher. E Ele coloca eles como pessoas para habitar, cultivar o Éden. E a Bíblia fala que todos os dias, na viração do dia, Deus ia até o Éden, descia no Éden, para relacionar-se com o homem, para ter um tempo com o homem. Então, a gente consegue entender por aqui que o desejo de Deus sempre foi ter um relacionamento com o homem, com o ser humano, com a sua criação. A Bíblia diz que quando Deus criou todas as coisas, Ele viu que era bom. Deus criou os mares e os animais que ali estão. Deus criou os céus e a terra e todos os seres viventes. E a Bíblia diz que Deus viu que aquilo ali era bom. Porém, quando Deus cria o ser humano, a imagem e a sua imagem e a sua semelhança, a Bíblia diz que Deus viu que era muito bom. E por mais que Deus passasse muito mais tempo e gastasse muito mais tempo criando todas as coisas, porém, quando Ele cria o homem, a sua imagem e semelhança, e deposita ali uma alma, um ser vivente, soprando-lhe nas narinas, então Ele vê que é algo muito bom. Então, quando Deus criou você, Ele viu que era algo muito bom. Então, Ele deseja ter um relacionamento comigo e com você. Por quê? Porque Ele nos criou para ter um relacionamento. Deus é um Deus que se relaciona. Ele não é um Deus que nós conhecemos apenas por um nome. Sabemos algumas histórias dele, que Ele habita em algum lugar que a gente não sabe, e Ele não sabe nada de nós e nós não sabemos muitas coisas dele. Não, nosso Deus não é assim. Eu quero não somente arriscar, mas dizer com muita certeza que os outros deuses são assim. Porém, a Bíblia diz, e nós cremos muito nisso, que não existem outros deuses. Há um só Deus e um só Senhor. E Ele é o Criador de todas as coisas que existem, a ponto de, no Evangelho de João, diz que sem Ele nada que foi feito se fez. Então,
por ele foram criadas todas as coisas. E ele tem no Éden o desejo de se relacionar com o homem. Ele planta o homem no deserto não, no Éden, se relaciona com o homem, ele tem um relacionamento de pai e filho, de Deus e servo, e de amigo com Adão e Eva. Só que você sabe, eu não vou entrar e eu não quero gastar tempo nessa história, mas você sabe que o pecado faz com que eles sejam expulsos do Éden. E eles começam a viver conforme uma geração que não tem mais a presença de Deus. Eles rejeitaram a boa parte. Por quê? Porque à medida que eles decepcionaram a Deus e desobedeceram a Deus, eles saíram do lugar que eles se encontravam com Deus. Então, quando eu faço alguma coisa e isso, como consequência, me tira da presença de Deus, é como se eu rejeitasse a boa parte. Porque a melhor parte do Éden não era a árvore da vida. A melhor parte do Éden não eram todas as outras árvores que eles poderiam comer. A melhor parte do Éden não era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não era o privilégio deles poderem dar nomes a todos os animais. De terem, eu creio muito que eles experimentavam 100% da sua capacidade intelectual. Que Deus criou o homem perfeito. Essa não era a melhor parte. Porém, seduzidos pela serpente, Eva olhou o fruto e viu que o fruto era muito bom. E essa definição foi Deus quem viu no homem. Então, para quem que o homem deveria ter olhado para ver que era muito bom? Para aquele que visitava às 6 horas da tarde. Só que a sedução da serpente fez com que eles deixassem de olhar para a boa parte. Olhassem para aquilo que qualquer um pode dar, pode entregar. E por terem olhado aquilo, cobiçado aquilo e desobedecido, eles foram tirados do lugar onde eles se encontravam com Deus. E começou uma jornada gigante. E Deus, de novo, tenta se comunicar com o povo, se relacionar com o povo, mas o pecado fez separação entre Deus e os homens. E chega um ponto que aquele povo que vem, né, de Adão, se torna uma grande nação e tal, e eles vão para o Egito, e no Egito se tornam escravos. E no Egito, por causa da servidão, por causa da opressão dos egípcios sobre o povo de Israel, no Egito a Bíblia diz que Deus ouve o clamor e lembra-se da promessa que ele tinha feito, que era a promessa de colocar aquele povo numa terra que manava leite e mel. Então Deus chama, por causa do clamor, ele chama um homem, o nome dele é Moisés, fala: Moisés, você vai me representar diante de Faraó e você vai tirar esse povo de lá. E acontece que ele tirou o povo de lá, você conhece as 10 pragas, você conhece tudo o que aconteceu, a passagem do Mar Vermelho, e chega no Êxodo 25. E Deus fala: agora vocês são livres. Então vocês farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Olhando esse parâmetro aqui, nós entendemos que Deus deseja voltar a ter um relacionamento com a humanidade. Deus deseja voltar a ter um lugar. E quando nós olhamos aqui, se nós entendermos a dinâmica do tabernáculo, ou da forma que eles se moviam sobre o deserto, a Bíblia diz que eles acampavam, quando você lê na Bíblia arraial é acampamento, então eles acampavam às vezes por semanas, por meses, e às vezes eles levantavam acampamento e iam. Então o tabernáculo, o santuário, era um lugar, era um templo móvel. Eles desmontavam junto com as suas barracas e iam. Só que quando Deus parava no lugar, a Bíblia diz que a nuvem parava, então eles faziam o tabernáculo. Eram 12 tribos, amém? Eu sei que essa história você sabe toda, a gente só está criando um plano de fundo aqui. 4 ao leste, acampavam, 4 ao sul, 4 ao sudeste, 4 ao oeste. 3, na verdade, senão 3, 3, 3, 3. 12 tribos acampadas ao redor do templo. E Deus se manifestava onde? No tabernáculo. E por que Deus quis que eles se dispusessem acampando em volta? Para que Deus pudesse, de fato, estar no meio daquele povo. Deus pudesse descer no meio daquele povo. Na verdade, o desejo de Deus nunca foi visitar. O desejo de Deus foi permanecer, habitar. E ele, quando fala aqui, farão para mim um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Deus estava apontando para algo que ainda aconteceria.
não do tabernáculo, mas aquele tabernáculo que a Bíblia diz, reedificarei o tabernáculo de Davi. Mesmo tempos depois de Davi ter morrido. Mas nós já chegamos lá. Então o desejo de Deus foi habitar no meio do seu povo. O desejo de Deus é ter um relacionamento comigo e com você. O que nos move, querido, é a presença de Deus. O que nos faz vir aqui é por causa de Jesus, não há outro motivo. Eu creio que você não vem aqui atraído pela vibe do culto, é muito legal e nós somos intencionais nisso. Mas se não for a presença de Deus, nada te mantém neste lugar. Se não for a presença de Deus, nada vai te manter de pé. Se não for a presença de Deus, você não vai conseguir viver o seu chamado. Se não for a presença de Deus, você não consegue subir no tocar da trombeta. O que nos move, o que nos congrega, o que nos ajunta, o que nos separa do mundo, o que nos marca, o que nos abate, mas o que também nos levanta, o que nos fere, nos cura, é a presença de Deus, querido. Sem ela, é em vão a nossa caminhada. Sem a presença de Deus, é em vão a nossa jornada. Então eu quero repetir, sempre foi desejo de Deus se relacionar contigo, sempre foi desejo de Deus relacionar-se com seu povo. E nessa caminhada pelo deserto de Êxodo, eu quero motivar você a ler toda a Bíblia. Mas quando você lê Êxodo, você vai ver Jesus em cada detalhe. Na verdade, se você lê todos os livros do Antigo Testamento, você fala, meu Deus, aqui é Jesus, eles estão falando de Jesus. E nessa caminhada que Deus levantou um homem chamado Moisés para tirar o povo do Egito e colocá-lo na terra que ele já havia prometido aos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, existe um processo chamado deserto, um tempo chamado deserto. E durante esse tempo, Moisés precisou entender quem tinha chamado ele. Quem tinha levantado ele. Hoje a nossa preocupação, talvez o questionamento maior dessa geração, sabe qual que é, meus queridos? Eu quero descobrir o meu chamado. Não tem nada errado não, querido. Não estou falando que você está errado em descobrir. Sabe qual que era a vontade de Moisés? Eu quero conhecer quem me chamou. Nós passamos a nossa vida querendo descobrir qual é o nosso chamado, para o que nós servimos, o que nós devemos fazer, como eu posso servir a igreja local. E glória a Deus, faça isso, querido. Só que não gaste a sua vida querendo descobrir isso. Gaste a sua vida querendo conhecer quem te chamou. Porque senão, no final de todo esse tempo, talvez você diga, como Salomão disse. A respeito de Salomão, Jesus disse que ele tinha uma suntuosidade, uma glória tão grande no seu reino. Por causa da sua sabedoria, por causa das suas conquistas. Só que Salomão, quando está velho, ele dá um recado a você, jovem. Leia-se jovem abaixo de 100 anos, todos vocês. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Quem que foi o rei mais sábio que houve? Salomão. Quem teve o reino com maior riqueza, a ponto de uma rainha de Sabá, que era extremamente rica, e ir lá ver como acontecia a administração do seu reino? Salomão. Quem foi o filho do maior rei que existiu? Salomão. Quem foi o filho que recebeu uma promessa de Deus dizendo, não vou rasgar o reino no seu reinado por causa do teu pai? Salomão. Só que Salomão, na sua velhice, ele fala, jovem, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus, nos quais você venha dizer, não tenho neles contentamento. Por quê? Porque Salomão, ele viveu todas essas coisas, porém ele se esqueceu do Senhor. Salomão viveu todas essas coisas, ele foi sábio nesse plano aqui, mas ele não foi sábio aqui. Ele se estribou sobre as suas riquezas, sobre a sua sabedoria. E a Bíblia nos dá um exemplo para que nenhum homem se estribe ou se apoie sobre a sua sabedoria. Porque a nossa sabedoria, queridos, nada é. Nada vale tudo que conquistamos, conhecemos ou sabemos se a presença de Deus não estiver conosco. Então, quando Salomão, com toda aquela riqueza, com toda a imensidão da expansão do seu reino, ele chega na sua velhice e ele fala, eu não tenho contentamento nos meus dias, porque eu conquistei tudo aquilo que o homem poderia conquistar, mas eu não fui filho de Deus. Nós precisamos nos desesperar quando nós não sentimos a presença de Deus, quando nós não temos a convicção da presença de Deus, quando nós caminhamos
planejamos, conquistamos e olhamos para trás e Deus não veio com a gente. Nós precisamos entrar em desespero, queridos, porque quando Deus se manifestava, quando Deus estava no meio do seu povo, Ele se manifestava. E quando Deus se manifestava, coisas grandes e poderosas aconteciam. E Deus não nos chamou para ter uma vida comum. Ele nos chamou sim para ter uma vida simples, porém não comum. Ele nos chamou para viver o extraordinário. Só acontece o extraordinário na vida daquele que tem a presença de Deus. Não apenas a sua visitação, mas a habitação dentro de si. E nessa caminhada Moisés foi chamado no Horebe. Foi atraído por uma sarça ardente. Depois desse tempo ele começou a gostar de montes. E ele passou a subir também depois disso. Quando o povo chegou na península do Sinai, ele subiu ao Monte Sinai. Numa caminhada que durava aproximadamente 8 horas. Para um senhor velho num monte rochoso e íngreme. Mas ele subia por causa do quê? Por causa da presença de Deus. Em Êxodo 33, e esse é o capítulo que a gente vai ler inteiro, porém espaçado. O Senhor disse a Moisés: ponha-se a caminho, junto com o povo que você tirou da terra do Egito. Subam a terra que eu jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: darei essa terra aos seus descendentes. Enviarei um anjo à sua frente para expulsar os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Deus deu uma ordem que enviaria o anjo. E como era uma incursão de guerra, eu creio que ele enviaria aqui Miguel. Cara, Miguel deve ser o anjo. Se Miguel está na parada, está tudo ok, principalmente enviado por Deus. Então Deus falou que eu vou enviar um anjo diante de vocês. Fique tranquilo que vai dar tudo certo. E Deus não apenas falou quem ele enviaria. Ele não disse exatamente qual anjo, mas ele falou que era um anjo, mas ele também falou que, eu vou expulsar da frente de vocês os cananeus, os amorreus, os irmãozeus, os hititas, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, tudo aquilo que se opuserem contra vocês, eu vou tirar. Então fica tranquilo, além de o anjo ir na frente de vocês, a batalha já está ganha. Versículo 3, subam a terra que produz leite e mel com fartura, mas eu não viajarei no meio de vocês, pois são um povo teimoso e rebelde. Se eu os acompanhasse, certamente os destruiria ao longo do caminho. Sabe com quem que Deus estava falando aqui? Com um povo que ele tirou com mão forte, lá do Egito. Com um povo que, na primeira murmuração, achando que eles iam morrer, passaram pelo Mar Vermelho, a seco. Um povo que não tinha o que comer, porque no deserto eles não tinham como plantar e colher, até porque eles estavam de passagem, não estavam morando. Deus mandava pão todo dia pela manhã. Eles murmuraram, Deus mandou codornizes. Eles não precisavam comprar sandálias porque a Bíblia diz que elas cresciam com os pés deles. As suas roupas não se desgastavam. E eles eram um povo teimoso. Será que isso assemelha um pouco com a gente? Porque quando eu leio, Deus não muda. Mas eu me pareço muito com esse povo aqui muitas vezes. Certamente eu os destruiria ao longo do caminho. Versículo 4. Quando o povo ouviu essas palavras severas, chorou e deixou de usar os seus ornamentos. Pois o Senhor havia ordenado a Moisés: diga ao povo de Israel, vocês são um povo teimoso e rebelde. Se eu os acompanhasse, mesmo que só por um momento, eu os destruiria. Deixe de usar os seus ornamentos enquanto decido o que fazer com vocês. Assim, desde quando partiram do Monte Sinai, os israelitas deixaram de usar os seus ornamentos. Deus falava com eles: ei, vocês são um povo rebelde, vocês são teimosos, mas para onde que Deus estava conduzindo eles? Para a promessa que ele já tinha feito. Mesmo em rebeldia, mesmo em teimosia, Deus continuava conduzindo aquele povo para a promessa que ele já tinha feito. E isso demonstra o tamanho do amor de Deus. Mas o amor de Deus é apenas pelo homem? Não. O amor de Deus é pela sua palavra. Ele disse que colocaria o povo lá. Então Deus estava zelando pela sua palavra. Porém, ele ainda estava decidindo o que faria com esse povo. Só que Deus disse: ei, deixe os seus ornamentos. Parem de tentar se parecer com aquilo que vocês não são. Tirem as suas máscaras.
Sejam transparentes. Deixe de se ataviar para que a beleza de vocês não seja apenas externa. Deus estava querendo que o que viesse para fora fosse a intenção do coração e tudo aquilo que eles eram, como Deus os conhecia, mas eles estavam enfeitados apenas para causar impressão. Mas Deus falou: ei, deixe de tudo isso, porque as vossas vestes, as vossas belezas externas, os vossos ornamentos, os vossos pendentes, vossa maquiagem não está impedindo da sua rebeldia vir afora. Então não adianta querer parecer ser o que não é, se aquilo que vocês são rebeldes. É isso que Deus estava falando àquele povo. Versículo 7. Moisés costumava montar uma tenda fora do acampamento, a certa distância dele, e a chamava de tenda da reunião. Quem quisesse fazer uma petição ao Senhor ia até essa tenda, fora do acampamento. Sempre que Moisés se dirigia a essa tenda, todo o povo se levantava e permanecia em pé, cada um junto à entrada da sua própria tenda. Observavam Moisés até ele entrar na tenda. Logo que Moisés entrava, uma coluna de nuvem descia e ficava suspensa no ar, à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com ele. Quando o povo via a nuvem à entrada da tenda, cada um permanecia em frente da sua tenda e se curvava. Ali o Senhor falava com Moisés, face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas seu jovem auxiliar, Josué, filho de Num, ficava na tenda. Então, Moisés ia buscar o Senhor, ia consultar o Senhor acerca daquilo que eles estavam fazendo. E aquele show pirotécnico acontecia, porque ele já era acompanhado por uma nuvem de fogo de noite, porque o deserto à noite é muito frio, e de dia eles eram acompanhados por uma coluna de nuvem, uma nuvem fria que refrescava eles e guiava o povo. Então a nuvem ela servia para a direção, mas de ar-condicionado também. Olha o cuidado de Deus com esse povo teimoso e rebelde. Quais motivos nós temos para nos rebelar ao Senhor, contra o Senhor? O que ele nos fez que nos deixou tão irado? Só responda comigo: nada. E Moisés, face a face, falava com o Senhor. Eu não sei se a Bíblia fala face a face, mas eu não entendo isso fisicamente. Nós vamos entender o que aconteceria com um homem se visse o rosto do Senhor. Nesse próprio versículo aqui. Mas existia uma intimidade, existia um desejo da presença no coração de Moisés, que fazia com que ele cumprisse com o seu chamado, desempenhasse toda a sua atividade, porém não deixasse de consultar, de buscar a presença de Deus. Todos os dias ele ia lá e o povo sabia. Só que eu não creio que Moisés falou: ei galera, estou indo orar, hein? Estou indo lá na tenda da reunião, tenda da congregação, seja lá qual for a versão da sua Bíblia. Estou indo lá na tenda, sou ungido, preciso buscar Deus, estou indo orar. Se levantem cada um na frente da sua casa, eu estou indo orar. Eu não creio que Moisés tocava trombeta acerca das suas ações com Deus. Mas eu creio que aquele povo vivia naquele cara, um cara que tinha uma devoção a Deus, que tinha uma sede pela presença. E por que só Josué ficava lá? Era vetado, era proibido ao povo ir lá? Era proibido para as outras pessoas ir com Moisés? Porque a Bíblia diz que não todo aquele que quisesse consultar o Senhor poderia sair do acampamento e ir até lá. Mas a Bíblia diz que Josué, filho de Num, permanecia. Muitas vezes, imagine como que não estava a fama de Josué, mas esse é discípulo de Moisés. É por isso que ele vai todos os dias. Quem disse que era proibido? Nós somos acostumados como nação, querido. E eu creio que isso vai mudar. A ficar olhando somente nomes. Eu vim até de uma igreja e falei: não, a gente precisa fazer uma festividade e trazer alguém de renome. Ei, quê? Alguém de renome já veio, morreu na cruz. Nós estamos querendo trazer alguém porque fala bem, porque o seu nome está estampado nos cartazes. As nossas referências não estão estampadas nos cartazes, estamos sentados à mesa discipulando alguém. E muitas vezes a gente quer ficar seguindo pessoas que impressionam a gente pela sua eloquência, pela sua homilética, pela sua exegese, ou somente pelo fato deles falarem coisas que enchem o nosso ventre.
Mas Moisés era alguém que ele impressionava as pessoas por causa da sua submissão e obediência a Deus, pela sua sede da presença de Deus. E Josué, ele gostaria de viver o mesmo. Ninguém naquele, exceto Josué, a Bíblia diz que permanecia naquele lugar. Todos viam a coluna, querido. Todos viam aquela nuvem. Todos viam a nuvem. Poucos iam até lá. Muitos vêm no culto. Poucos adoram de verdade. Será que Jesus precisa voltar aqui novamente, morrer de novo? Como se a expiação pelos nossos pecados não fosse suficiente a ponto de que, eu vou medir se de fato eu devo adorar o carpinteiro. Vivemos como se ele não fosse voltar. Manifestamos a nossa fé como se ele não tivesse morrido. O que nós precisamos é da presença, querido. Passamos a nossa vida toda lutando contra as nossas feridas e dores, quando na verdade, se a gente gastasse o nosso tempo em querendo conhecê-lo, consideraríamos todas as coisas como lixo, esterco, mediante a revelação de quem Cristo Jesus é. Mas enfim, vivemos uma geração que na verdade quer saber do Deus do fulano, querem conhecer o Deus do pastor, mas ei, ele quer se revelar a você como seu Deus, como seu Pai, como seu Senhor, como seu amigo. Precisamos voltar o nosso coração a Deus, querido. Versículo 12. Então Moisés disse ao Senhor: Tu me ordenaste, leve esse povo, mas não dissestes quem enviaria comigo. Ele falou que enviaria um anjo. Um é artigo indefinido, não é o artigo definido como se ele soubesse quem era. Era um, então pode ser qualquer um. O Senhor disse a mim: eu o conheço pelo nome e me agrado de você. Se é verdade que te agradas de mim, permita-me conhecer os seus caminhos. Cara, a Bíblia diz que ele falava face a face. Olha o que ele está falando. Permita-me conhecer os seus caminhos para que eu te conheça melhor. Eu quero te conhecer pelo relacionamento que eu tenho com o Senhor e com a sua palavra. Não é com aquilo que eu ouvo em podcasts, ou que eu ouço, ou que eu ouço no domingo. Se você comer só no domingo, querido, você vai visitar o hospital rapidinho. E se você espiritualmente comendo só no domingo, a morte espiritual vai bater a sua porta. A presença de Deus, ela não é expressa aqui porque esse lugar aqui é santo, porque nós ungimos essas paredes, ou porque brilha uma luz aqui sobre esse templo. Ei, Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Ele veio para habitar em você. Aquele capítulo que a gente leu no início: e farão um santuário para mim, e eu habitarei nele. É ao seu respeito. É sobre você que está falando. É o nosso respeito. Se é verdade que te agradas de mim, permita-me conhecer os teus caminhos para que eu te conheça melhor e continue a contar com o teu favor. E lembra-te de que esta nação é seu povo. O Senhor disse que é o povo que eu tirei, mas lembra, Senhor, essa nação é o seu povo. Ele não estava enfrentando de uma forma desaforada a Deus. Ele estava: Senhor, eu fui chamado pelo Senhor para libertar um povo que é do Senhor. Eu estou aqui por causa do Senhor. Se não fosse a sua presença, eu teria morrido naquele rio, naquele cesto batumado que a minha mãe me jogou. Se não fosse o Senhor, eu nem ao rio teria chegado, porque certamente eu teria morrido com todos os meninos homens que nasceram. Se não fosse a presença do Senhor, onde você estaria agora? Se não fosse a presença de Deus, eu, Alex, não teria uma família. Não teria um nome. E eu não estou falando se o meu nome é conhecido, não tem a ver com isso, eu estou falando um nome, porque talvez o meu CPF já tivesse sido cancelado. Eu já estaria morto. Se não fosse a presença de Deus, cara.
não teria sentido a gente gastar, estar aqui. Tornai-vos para mim. Tornai-vos para mim. Era o versículo que estava lá na casinha quando o pastor abriu a porta. Esse versículo está lá coberto com tinta. É possível ler ele ainda. Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. É o versículo que marca a nossa trajetória como igreja. Quando Jesus pergunta para Pedro: ei, vocês não vão embora assim como os outros foram? Pedro, a música diz que Pedro fala: para onde eu irei? A Bíblia não fala para onde eu irei, nenhuma versão. Como se fosse um lugar. A Bíblia fala que Pedro respondeu: para quem iremos nós? Como se falasse de uma presença. Para quem iremos nós? Eu pesquei a minha vida toda, mas depois de te conhecer, Senhor, eu entendi que eu não sirvo para ser pescador de peixes. Eu não sirvo para mais nada a não ser ser o seu filho. Não existe outro lugar que eu gostaria de estar que não fosse a sua presença. Versículo 14, o Senhor respondeu: acompanharei você pessoalmente e lhe darei descanso. Deus mudou. Eu disse que enviaria o anjo. Ele fala: Senhor, o Senhor disse que me conhece pelo meu nome e se agrada de mim. Se o Senhor faz isso, então eu não quero um anjo. Eu não estou rejeitando o anjo. É que na verdade eu quero o Senhor. Se não for o Senhor, não nos faça sair daqui. Então Moisés disse: se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair desse lugar. Quantos lugares nós decidimos caminhar e nós não convidamos Jesus para ir com a gente? Quantos planos e projetos nós decidimos fazer e Jesus permaneceu no mesmo lugar? Porque não foi convidado. Talvez a gente não convidou ele porque ele nem aprova os planos. Ele não aprova a conduta, ele não aprova o caminho. Então é melhor a gente não convidar. Se a gente convidar, vai ficar uma buzina no nosso ouvido: ei, eu não me agrado disso, eu não me agrado disso, eu não me agrado disso. Então a gente prefere, às vezes, abrir mão da presença por causa das nossas próprias escolhas. Versículo 16: se não nos acompanhares, que é demais, cara. Como os outros saberão que meu povo e eu contamos com teu favor? Pois é a tua presença em nosso meio que nos distingue. É a sua presença em nós que nos separa de todos os outros povos. Se somos conhecidos, não é pela parede preta, não são pelas luzes, não é pela vibe, pela palavra intensa, é pela sua presença. Não é o nosso conhecimento, o quanto nós sabemos ou deixamos de saber, o que faz alguma coisa acontecer aqui. A gente pode reunir várias vezes e dizer o segredo pelo qual nós vivemos o que nós vivemos, mas na verdade é só um: é porque Ele decidiu habitar em nosso meio. Porque se Ele saísse daqui, nada do que está acontecendo aconteceria. Olha o que Moisés fala: como saberão se o Senhor não nos acompanhar aqui? Contamos com teu favor. Pois é o Senhor que está em nosso meio. É a sua presença que nos distingue, teu povo eu, de todos os outros povos da terra. É pelo fato de o Senhor andar conosco que nós somos diferentes. Não é porque nós somos bons, não, nós somos maus. O Senhor mesmo disse no mesmo capítulo que somos rebeldes e teimosos, mas o fato de sermos separados do resto do povo, o único motivo é porque nós temos a sua presença. A única coisa que pode distinguir você de alguma coisa, seja na sua faculdade, seja na sua escola, seja no trabalho, seja aqui dentro, é a presença de Deus. Só que nós trocamos ela por qualquer desejo nosso, porque muitas vezes os nossos desejos não são compatíveis com a sua presença. E daí a gente fica num vai e volta, num firme e num firme, num levanta e cai.
Porque quando eu vejo que a minha forma não dá certo, não, então eu vou para o Nazareno. Mas daí o meu desejo não foi morto, não foi crucificado na cruz, então eu volto para o meu desejo. Daí eu quebro a cara, não, mas Deus é compassivo. Mas, poxa, esse desejo ele é tão bom, eu volto para o meu desejo e a gente fica achando que a gente está cheio da presença e a gente só está ouvindo a voz. No mesmo Éden que Deus colocou Adão, quando Adão peca, a Bíblia diz que quando Deus pisou no Éden, Adão se escondeu. E Deus fez uma pergunta: ei, onde você está, Adão? Adão falou: eu vi seus passos e me escondi. Ouvir alguma coisa relacionada a Deus não significa que nós estamos no lugar onde Ele nos colocou. Alex, mas eu senti Deus, eu ouvi Deus, ok. Adão também ouviu, mas escondido. Se nós não estivermos no lugar do encontro com a presença de Deus, você vai sim ouvir, porque é impossível não ouvi-lo. Ele é o Todo-Poderoso. Você vai ver coisas maravilhosas, porque Ele tem todo o poder, Ele vai fazer as maravilhas no povo, mas isso não significa que você está no lugar que Ele te chamou para estar. Alex, então nem sempre o calor que eu sinto no meu coração, arrepio no meu braço, ou eu chorando, é a presença de Deus? Sim, é por causa da presença de Deus, mas a questão é, você está no lugar que Ele marcou um encontro contigo, ou você está escondido atrás de uma árvore? Porque de fato errou, pisou na bola. A pergunta dele continua: ei, onde você está? Sai de trás dessa árvore, volta para a presença. Não existe nada que Ele não possa consertar, cara. Moisés disse, versículo 17, o Senhor respondeu a Moisés depois dele falar que a presença é o que distingue. O Senhor respondeu a Moisés: certamente farei o que me pede. Ou seja, eu vou com você. Não vou mandar o anjo, não. Eu pessoalmente vou. Farei o que me pede, pois me agrado de você e conheço você pelo seu nome. Você não é só um servo. Você é um amigo. Mas você não é um amigo. Você é o amigo. Tem um nome ao qual eu conheço. Moisés. O Deus Todo-Poderoso diz assim: ei, eu sei o teu nome. Eu lembro de uma vez que eu estava servindo, eu era líder, mas eu estava que nem ventilador que você tira na tomada, ele continua girando, mas não produz efeito nenhum. E é por algum tempo, depois para. E eu estava com o prazo de validade já vencendo. Eu estava num retiro lá no Itimarsum, 300 pessoas, mais ou menos 350 pessoas lá. E eu entrei em crise, falei: Deus, eu não quero viver assim, servindo, fazendo o que tem que fazer, desempenhando o meu papel. Eu não deixo de fazer nada daquilo que eu fui chamado para fazer, mas eu não te ouço mais. Eu nem sei se eu estou sendo aprovado pelo Senhor, nem sei mais se o Senhor se agrada de mim. É o dia que eu mais entrei em crise na minha vida. Daí eu já contei essa história aqui, mas hoje parece que ela vai fazer mais sentido. Eu estava num alojamento, daí eu atravessava o restaurante, tinha um alojamento feminino do outro lado, a Thaís sempre ficava quase na mesma cama, que daí eu batia na janela. Ela me esperava para a gente poder ir junto em todos os retiros naquele lugar. Ela esperava para a gente poder ir junto para a sala de palestra. Bati, vi algumas vozes, óbvio, né? Pé junto, tem conversa. Lá, conversando 2 minutos, 3, bati de volta, não ouvi a voz da Thaís, 2, 3 minutos, bati de volta, falei: eu acho que ela já foi, não tem problema algum. Estava com alguns conhecidos. E daí fui para a sala de palestra, tinha uma escadinha de aproximadamente uns 15 degraus, cercada por um jardim bem bonito, daí tinha mais uma calçada de uns 2, 3 metros e entrava no galpão. Antes de eu chegar na calçada, eu vi Alexander. 300 pessoas aqui em Curitiba. Minha mãe não me chama de Alexander. Ninguém me chama de Alexander. Nem a Thaís Braba me chama de Alexander. Quem me chamava de Alexander? Os médicos. Mas é difícil você conhecer pessoalmente um médico em Curitiba. E os professores. Falei: deve ter algum professor meu aqui. Me reconheceu, me chamou, olhei para trás, não vi ninguém.
eu te conheço pelo seu nome. Eu entendi que não, a Thaís já tinha ido. Deus tinha conduzido a Thaís, vai antes. Eu preciso falar com ele sozinho. Preciso corresponder ao clamor da crise que está sendo gerada no coração dele. Não tinha ninguém que estudou comigo, que soubesse o meu nome, mas tinha alguém que me chamava pelo meu nome antes mesmo de eu nascer, que estava naquele local. Eu precisava revivar algo dentro de mim. Eu tinha 28 anos de idade. Desesperado porque eu estava no automático. Eu estava vivendo um ministério mecânico. E quando ele chama pelo meu nome, ele fala: ei, eu te conheço, cara. Você é meu filho. Ele não me falou mais nada, mas eu entendi quando ele falou aquilo. E daí algumas coisas foram sendo ministradas no meu coração sobre quem eu era, sobre quem ele era para mim. E algumas coisas foram renovadas, começaram a ser vivadas em mim. Eu falei: Deus, eu não quero nunca mais servir a sua igreja se não for com o Senhor. Eu não quero nunca mais poder caminhar sobre essa terra que não seja com a sua presença. E de lá para cá foi algo que... Alex, explodiu o seu ministério? Não tem a ver com o que a gente faz. Isso é suor. Tem a ver com as nossas lágrimas, com a essência daquele que diz: eu te conheço. Eu não quero ser conhecido aqui, querido, eu quero ser conhecido lá. Eu quero ouvir: vinde bendito do meu Pai. Tome por herança a terra que está preparada para você antes da fundação do mundo. É isso, é por ele que eu quero ser conhecido. Versículo 18, Moisés disse: então peço que me mostre a tua presença gloriosa. Segundo pedido, Moisés já estava folgado. E por que ele estava desse jeito? Porque é filho. Você já viu o filho se embaçando para pedir alguma coisa? Ele entendia quem ele era, querido. Ele entendia que Deus era o pai. Era o seu pai. Ele falou: então, já que o Senhor se agrada de mim, então peço que mostre a sua presença gloriosa. O Senhor respondeu: farei passar diante de você toda a minha bondade, anunciarei diante de você o meu nome, Javé. É a primeira vez que ele anuncia o seu nome para uma pessoa, sozinho, que resolveu, que ousou buscar algo que as outras pessoas só olhavam ele buscar. Pois terei misericórdia de quem eu quiser e mostrarei compaixão a quem eu quiser, mas você não poderá olhar diretamente para a minha face, pois ninguém pode me ver e continuar vivo. O Senhor disse ainda: fique nessa rocha perto de mim. Você acha que Moisés estava ligando para ficar vivo? Porque ele buscava a glória mais que a própria vida. Ele buscava a presença mais do que a própria vida. Quanto te custa a presença de Deus? Quanto te custa estar diante dele? Para Moisés, ninguém pode me ver e ficar vivo. Se eu morrer, eu te verei face a face. Mais do que a própria vida. Nós precisamos ser uma geração que busca a glória do Senhor mais do que a própria vida. Alex, mas e as consequências? Ele é maior do que as consequências. Ele é mais forte do que pode me fazer o homem. A quem temerei, senão somente a Deus? O Senhor disse, versículo 21, fique nessa rocha perto de mim. Quando a minha presença gloriosa passar, eu te colocarei na fenda da rocha e cobrirei com a minha mão até que eu tenha passado. Quem é a rocha? Quem que foi a rocha que foi fendida? Jesus. O mesmo que, quando ele queria ver a glória de Deus, o mesmo que disse para a irmã de Lázaro: se você crer, através de mim, sou a rocha, você verá a glória de Deus. A presença gloriosa de Deus. Deus estava apontando para ele mesmo, porque se não fosse a rocha, ele não poderia ver. Se coloque de pé, por gentileza, querido.
respeito da presença de Deus. O salmista Davi, quando ele pecou, adulterando com Betseba, você conhece a história. Natan foi lá, repreendeu ele. Depois de repreender ele, ele escreveu o salmo, que para mim é o salmo mais lindo que existe, porque é um salmo de quebrantamento. E nesse salmo 51, ele fala no versículo 10: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Ele poderia falar: não me tire o reino. Ele poderia falar: não me tire a hegemonia. Eu nunca perdi uma batalha, Deus, não me tire a hegemonia. Eu sou invicto nas guerras. Não tire o meu grande nome que eu construí sendo um rei que jamais perdeu a batalha. Não tire de mim o título de ser um homem segundo o seu coração de Deus. Não, ele não pediu isso. Versículo 11. Não me expulses da sua presença. Por quê? Porque vale mais do que a própria vida. Nem retires de mim o teu Espírito Santo. E na música que nós conhecemos tanto, em Lucas 10, 41, 42, onde ele vai visitar as mesmas mulheres que ele disse: se creres verá a glória de Deus. E uma delas estava atarefada com muitas coisas. Jesus disse: Marta, Marta, você anda inquieta, se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte. Quem é a boa parte? Jesus. Se você escolhe Jesus, ninguém pode tirar isso de você. Podem lhe tirar a Bíblia, mas não tiram os ensinamentos. Podem nos tirar o templo, isso um dia vai acontecer, mas não tiram a presença, porque na verdade o templo que ele diz sou eu, é você, onde ele disse que habitaria eternamente. Jesus está chamando você: escolha a boa parte. Sirva quando tiver que servir, mas nesse momento você só precisa escolher a boa parte. Você só precisa da presença de Deus. Você precisa decidir: eu não vou a lugar nenhum se não for com a sua presença. Eu não farei nada se não for com a tua presença. Eu não empreenderei nada se não for com a sua presença. Eu não vou discipular se não for com a sua presença. Eu não vou levantar para trabalhar se o Senhor não for comigo. Porque na verdade, Deus, eu conto os dias para poder te encontrar. Não existe nada neste mundo que possa me atrair mais do que o fato de eu vê-lo. Porque um dia tudo isso passará, queridos. Todas as coisas irão embora. As nossas conquistas, os nossos bens, muitas vezes serão até motivo de discórdia dos nossos familiares. Eu desejo muitas coisas boas para minha família, para os meus filhos, mas o meu maior desejo é poder vê-lo face a face, como ele é. É poder ver as marcas nas mãos. É poder ouvir dele: você venceu. E se você algum tempo já está no automático, eu queria orar contigo à medida que essa música fosse tocando. Eu queria muito de orar com você. Porque é muito fácil nós entrarmos num ritmo gospel. Mas essa palavra nem existe na Bíblia. Você foi chamado para carregar a presença de Deus. E eu sei que muitas vezes você sente que nem carrega mais isso, por causa das suas escolhas, por causa de algumas decisões. Tua glória, mais que a própria vida, nos deixe ser a geração que busca a tua glória, mais que a própria vida. Sem ti não irei, sem ti não irei. Nos deixe
sair da tua presença.